E quando eu crio uma camada de ajuste, é diferente de eu usar o ajuste padrão. É diferente de eu apertar Ctrl U, por exemplo, que é o mesmo ajuste. Só que aqui ele não vai criar uma camada específica para esse ajuste. Ele vai aplicar na camada retoque, que é essa daqui que está selecionada, ó. E aí depois que eu aplicar, eu não consigo mais modificar esse ajuste. Então por isso eu não uso os atalhos do teclado. Ctrl U, Ctrl B, Ctrl L, Ctrl M... Todos esses atalhos, eles aplicam o ajuste na camada e isso é altamente destrutivo, porque se você quiser modificar depois, simplesmente não vai dar e você vai ter que voltar tudo lá no histórico. A diferença é, quando eu crio uma camada de ajuste, ele cria uma camada ali virtual que não tem pixels, não tem peso e fica editável 100% do tempo. Então eu posso fechar, salvar, desligar o computador, abrir depois que ela vai estar disponível para eu modificar. Outra vantagem de criar a camada de ajuste é que eu posso modificar a opacidade dela e eu posso modificar também o modo de mistura dessa camada. O que é o modo de mistura? Eu não vou explicar todos os modos aqui, eu vou basicamente dividir eles em grupos, tá? Os modos de mistura são a forma como uma camada interage com as camadas que estão embaixo dela. Vou dar um exemplo, olha só. Eu tenho aqui uma cópia dessa, tá? Eu fiz uma cópia, para fazer a cópia eu apertei Ctrl J, ó. Olha só o que eu trouxe para vocês aqui hoje também. Eu tenho como mostrar os atalhos que eu estou usando aqui e aí quando eu esquecer de falar vocês vão conseguir ver mesmo assim. Eu vou apertar Ctrl J para fazer uma cópia e vou apertar Ctrl Shift U para tirar a saturação dela e deixar ela preto e branca, certo? O que eu quero dizer com interação entre as camadas? Percebe que as camadas funcionam de forma hierárquica. O que está em cima aparece sobre o que está embaixo. Eu não tenho interação entre essas camadas, ou eu vejo ou eu não vejo. O que eu posso fazer é baixar a opacidade, e aí eu vou ver uma mais fraca e eu vou conseguir enxergar o que está embaixo. Mas elas ainda não estão interagindo. Como que eu faço para elas interagirem? Eu vou mudar o modo de mistura dessas camadas. Todas elas vêm para o padrão no modo normal, e eu posso trocar aqui, ó, modo normal, eu clico e eu tenho grupos de modos de mistura. Eu vou falar para vocês quais são esses grupos para vocês poderem praticar e estudar e entender esses grupos. Primeiro, eu tenho o grupo dos modos de escurecimento, que são esses aqui, ó, escurecer, multiplicação, subexposição de cores e por aí vai. Percebe que depois eu tenho uma linha que divide esse grupo e o próximo grupo é o grupo dos modos de mistura de clareamento, tá? Eles são o oposto do grupo anterior. O terceiro grupo são os modos de contraste, que é como se fosse uma soma do clareamento com escurecimento. No clareamento eu tenho ele usando os pixels de 0 a 100 para clarear. No escurecimento eu tenho usando os pixels de 0 a 100 para escurecer. Nos modos de contraste ele vai do 0 ao 50 ele escurece e do 50 ao 100 ele vai clarear, tá? Então é como se fosse uma soma dos dois. E esses aqui são os mais usados, os modos de contraste. Depois eu tenho os modos de diferença e esses aqui eu praticamente nunca uso mesmo. E por último eu tenho os modos de cor, que é um assunto daí para uma outra live. São muito importantes também, uso bastante, principalmente para corrigir problemas na pele e tudo mais. Mas hoje a gente vai usar o modo multiplicação, tá? Multiplicação, por quê? Porque o multiplicação ele vai usar essa camada para escurecer tudo o que está embaixo. Então percebe que agora, ó, as camadas interagem, as duas estão em 100% e elas interagem. Se eu mudar para sobrepor, ele vai usar a camada preto e branco para contrastar tudo que está embaixo. Então elas interagem agora, os pixels de uma influenciam nos pixels da outra.